TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma vez trazendo uma palavra direcionada ao seu coração. Como é que está? Como é que foi sua semana? Passou a semana? Mande aí, temos aí nosso WhatsApp, se você quiser entrar em contato conosco, né, será uma honra, né, ouvir a sua mensagem, ler a sua mensagem e poder te dar um retorno. Nós temos, tido a oportunidade de encontrar muitas pessoas nas ruas e eu quero agradecer a todos vocês que têm nos assistido, você que tem compartilhado essa mensagem com tantas pessoas e eu tenho certeza que a palavra de Deus, queridos, não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor. Ela faz toda a diferença e ela transforma vidas. Você pode ter certeza de uma coisa, que a palavra de Deus, ela entra no coração do ser humano e transforma o ser humano. Então, não deixe de não somente assistir, ouvir, mas também compartilhar a palavra do Senhor. Amém? E hoje, queridos, eu quero falar sobre pecado. Mas eu quero dizer para você uma coisa, né? O título da mensagem hoje é pecado não ter fé. E como é que está a tua fé? Se você hoje conseguisse medir a sua fé de 0 a 10, 0 nenhuma fé, 10, muita fé. Como é que estaria a sua fé no dia de hoje? Como é que você hoje tem enfrentado as situações? Porque a fé, ela é testada nos momentos mais difíceis da nossa vida. Não é naquele tempo de bonança, no tempo de fartura, no tempo de prosperidade. Mas geralmente é no tempo de dificuldade. E por que é pecado ter fé? Primeiro a gente precisa entender o significado da palavra pecado. A palavra pecado, no original grego, significa amartia, errar o alvo. E eu quero dizer uma coisa para você, nós precisamos alcançar o alvo. A Bíblia fala que nós precisamos alcançar um determinado alvo. E eu gostaria que você já pegasse a sua Bíblia, seu caderno de anotação, aí teu marca-texto, e vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Queridos, a palavra de Deus fala que o alvo, que nós estamos alcançando chama-se salvação. E a salvação, queridos, ela acontece mediante a nossa fé, mediante a forma que nós cremos em Deus. Isso vai determinar a nossa salvação. E eu te pergunto, você se sente salvo? Como é que está o seu coração hoje com relação à salvação? Se hoje, você for alcançado, por uma fatalidade, você tem a convicção que você vai se encontrar com Cristo Jesus? Então eu gostaria que você começasse a refletir, como é que está a sua vida hoje? Nós falamos muito sobre salvação, falamos sobre fé, mas algumas vezes nós deparamos com algumas pessoas que têm pouca fé e outras não têm nenhuma fé. E outras, elas têm fé partilhadas, ou seja, eu acredito nisso, nisso eu não acredito. Mas aí eu também te faço uma outra pergunta: será que Deus erra? Será que Deus permitiu que algo fosse escrito errado na palavra de Deus? A gente precisa refletir sobre isso. Se a palavra de Deus é a verdade, queridos, toda ela é verdadeira. E nós que temos fé, nós que cremos, nós precisamos praticar essa verdade. Conta-se que num determinado dia, um ônibus cheio, lotado, foi parado por um grupo de homens armados que entraram naquele ônibus e anunciaram ali, não um assalto, mas fizeram uma pergunta: quem é cristão nesse ônibus? Quem é crente?
E conta que ali no meio daquela confusão, daquele grupo de pessoas, 6 pessoas levantaram as mãos. Disseram que era crente. E aí esses homens armados falaram assim, olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Neguem a Jesus. Porque se você não negar a Jesus, nós vamos te matar. E ali eles fizeram um momento de terror, de pânico dentro daquele ônibus, né, porque as pessoas estavam vendo que a qualquer momento ali ia haver um fuzilamento, matar pessoas que não fizeram nada, pessoas inocentes. Mas eles insistiam, falando, se vocês não renunciarem a Cristo, nós vamos te matar. E daquelas 6 pessoas, uma só não renunciou a Jesus. Porque as demais, todas elas renunciaram a Cristo. Com medo da morte, o medo de morrer naquele momento, elas renunciaram a Cristo. Mas uma pessoa falou assim, não, pode me matar, porque eu não vou abrir mão do Deus da minha salvação. Não vou abrir mão desse Deus que tem feito grandes coisas na minha vida. Eu não vou abrir mão desse Deus que eu creio que Ele vai me levar à vida eterna, que me abençoa a minha família, me salvou, me resgatou. E aí aqueles homens, vendo essa pessoa falar isso, ela virou para todo o grupo que estava ali no ônibus, os passageiros, e falou, fiquem tranquilos, aqui não vai haver morte. Na verdade, o que eu gostaria é que descobrisse nesse ônibus há um crente, há um cristão, porque eu preciso que essa pessoa ore por um amigo meu. Interessante isso. Segundo os dados, fala que isso é uma história verídica, aconteceu no Rio de Janeiro. E eu te pergunto, numa situação dessa, como é que você se comportaria? Será que você negaria Cristo? Ou será que você falaria, não, pode me matar, eu sou cristão? Então nós precisamos refletir hoje como é que está a nossa intensidade com relação à nossa fé, queridos. Porque a fé vai determinar a nossa salvação, a fé vai determinar a sua cura, a fé vai determinar as bênçãos na sua vida, na vida da sua família. E aí, como é que está a sua fé? De 0 a 10. Coloca aí um número, para você poder começar a pensar como é que está a sua fé, se você precisa aumentar a sua fé ou você precisa conservar a sua fé, se talvez você fale para mim, não, pastor, minha fé é 10. Glória a Deus por isso, que a tua fé seja 10. E eu louvo a Deus pela sua vida. Então, queridos, se a tua fé é 10, eu já quero falar com você uma coisa. Como Jesus falou para os seus discípulos, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, se você tem fé, queridos, anuncie essa fé para as demais pessoas. Fale para as pessoas, fortaleça as pessoas. Então, entenda. Por quê? Porque muitas pessoas, queridos, mesmo hoje, dizendo que crê em Deus e tudo, mas com uma fé fragilizada. E, mediante as circunstâncias, elas acabam recuando, como essas pessoas no ônibus recuaram a sua fé. Entendam, a fé e a salvação, ela precisa andar junto. E a salvação, vida eterna, céu e o inferno, queridos, está aqui, Está na forma que nós cremos e está na forma que nós procedemos. Agora, eu te faço uma outra pergunta, queridos. Será que podemos servir a Deus e estar na sua presença, mas sem fé? Como é que você crê isso? Será que a gente pode servir a Deus, caminhar na presença dele, ser até um bom religioso, ir na igreja, ir no monte, orar, mas sem ter fé? Eu quero dizer para você que sim. E eu quero mostrar para você na palavra de Deus. Olha o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 24 ao versículo 26. Diz assim: quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum, em busca de Jesus. Quando encontraram, do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais
miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Queridos, aqui Jesus ele fala que ali existia uma multidão, não era um grupinho de pessoas, não eram 10 pessoas, mas era uma multidão que seguia ele não por fé, mas porque Jesus oferecia aquilo que eles queriam ou aquilo que eles estariam precisando. E nós precisamos hoje pensar com relação do nosso posicionamento com relação a Deus. Será que nós não estamos nos tornando esses que estão seguindo a Jesus somente por aquilo que Ele tem para oferecer? Porque quantas pessoas, queridos, seguem Jesus por medo da morte, medo do inferno, medo das consequências, queridos, mas não é esse o motivo que nós precisamos seguir a Jesus. Não é esse o motivo que nós precisamos obedecer à palavra de Deus. O princípio é amor, é amar ao Senhor. E por amar a Deus, querido, nós precisamos segui-lo, sim, obedecer, abrir mão de algumas coisas, porque eu entendo, né, que muitas pessoas chegam à igreja por algum motivo pessoal, por uma luta, por uma batalha que está passando, por uma enfermidade, buscando a cura. Não é errado isso, não é errado você buscar do Senhor aquilo que você precisa, não é errado, mas entenda bem, quando nós amadurecemos no Senhor, nós precisamos continuar buscando a Ele, mesmo que Ele faça ou não aquilo que nós precisamos entender quem é Deus na nossa vida e adorá-lo de todo o nosso coração. Você adora o Senhor de todo o seu coração? Como é que é o seu comportamento quando você está nos cultos, na igreja? Você está ali o quê? Por causa dos amigos? Ou porque você precisa mostrar para o seu pastor que você está ali presente? Ou é porque você está buscando uma bênção? Por qual motivo que você hoje está na presença do Senhor? Porque o motivo que o Senhor espera de mim, de você, é que quando nós vamos estar na presença dEle, quando nós estamos congregando junto com os nossos irmãos, é para adorar a Deus, é para glorificar ao Senhor, queridos. É isso que Ele espera. Ele espera que dos nossos lábios saia o perfeito louvor e adoração ao seu nome. Você é aquela pessoa que fecha os seus olhos na hora do louvor, da adoração? Você fecha os seus olhos e adora o Senhor? Ou você é aquele que fica olhando para o lado, conversando, batendo papo? Quantas pessoas usam até o celular na hora do culto? Qual é o motivo que você hoje está na presença do Senhor? Isso vai determinar a sua fé, vai determinar a sua salvação. Porque, queridos, há um grande perigo de nós fazermos algo para Deus de uma forma natural. E eu tenho visto isso, né? E se nós, até mesmo eu, se eu não me policiar, eu sou pastor, mas se eu não me policiar, queridos, eu coloco, né, um ritmo na minha vida e coloco a igreja como uma obrigação, como, não, eu tenho que ir, eu tenho que pregar, não, eu vou na igreja porque eu tenho um compromisso. Não, queridos, eu vou na igreja porque eu amo, eu prego porque eu amo, é o meu chamado. Eu falo de alguém que eu amo, queridos. E como é bom você falar de alguém que você ama. Eu amo a Cristo Jesus. E é esse sentimento que precisa estar no nosso coração. Por quê? Porque nós começamos a ver o sobrenatural de Deus. Nós nos alegramos na presença dEle. Nós nos alegramos quando nós vemos o milagre acontecer. É esse sentimento que precisa estar no meu e no seu coração. Porque nós precisamos avaliar os nossos sentimentos. A Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso. E às vezes eu deparo com algumas pessoas que estão banalizando até culto de ceia. Queridos, hoje, domingo é culto de ceia. E tem pessoas que falam assim, não, se eu não for nesse domingo, eu vou no próximo. Ou nem vou em domingo nenhum. Ou seja, estão banalizando. Não estão ali por amor, não estão ali pelo Senhor, talvez estão ali pelo pastor, por uma obrigação, por uma imposição. Queridos, não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não. Nós precisamos estar na presença de Deus porque amamos, porque nos sentimos bem. Estamos ali para adorar o Senhor, independente de se Ele nos abençoa ou não, independente de se Ele supre a nossa necessidade ou não. Nós estamos ali porque um dia Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar a vida eterna.
Então avalie o seu coração no dia de hoje. Porque não ter fé, querido, é um grande problema. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então, queridos, nós precisamos ter fé, nós precisamos crer. Porque se nós não crermos, queridos, aqui a Bíblia fala, né? Que fala de recompensa. Esse versículo fala sobre recompensa. Né? E se você não crê, você não tem a recompensa. E a maior recompensa que nós podemos ter hoje é a recompensa da vida eterna. É recompensa, queridos, de sermos eternos ao lado de um Deus verdadeiro. Saber que o corpo morre, né? Mas o espírito volta a Deus e o Senhor vai nos dar um corpo glorificado. Então nós não temos medo da morte, queridos. Entenda isso. Agora, a fé, queridos, quando nós temos fé em Jesus, quando nós temos fé na sua palavra, ela faz algumas coisas na nossa vida, como, por exemplo, ter esperança da vida eterna. Queridos, a fé nos faz ter esperança. E isso faz com que todo medo ele é lançado fora, querido, porque o amor de Cristo lança fora todo medo. Quando nós amamos o Senhor, temos essa convicção que Ele está ao nosso lado, nós nos sentimos seguros. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele quer te dar essa segurança. Talvez você está aí sofrendo de uma síndrome do pânico. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Tome doses diárias de Jesus Cristo. Ore ao Senhor, busque a presença dEle, leia a palavra dEle, que Ele vai mudar a sua história. Eu creio na palavra do Senhor. Quantas pessoas eu já vi em estado de depressão, de síndrome do pânico, e o Senhor, Ele curar essas pessoas, porque Deus cura, porque Deus salva, porque Deus é aquele que está presente na nossa vida e Ele tem o melhor, e Ele quer o melhor para cada um de nós. Queridos, ter fé em Jesus nos faz ter vitória sobre o mundo. Olha o que diz lá em 1 João 5,4. Nos faz ter vitória sobre o mundo, queridos, sobre essa sociedade que nós sabemos que é corrompida. Quantas pessoas, né, que nós temos ao nosso redor que às vezes têm palavras de derrota. Quantas pessoas que chegam para mim, para você e falam: você não vai conseguir, você não vai chegar em lugar nenhum. Queridos, não aceite essas palavras de derrota. Vença o mundo, vença essas palavras de derrota com Cristo Jesus, porque Ele diz que você será vencedor. A palavra do Senhor fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, creia na palavra de Deus. Fala também que nós seremos pessoas de coragem forte. 1 Coríntios 16, 13. Depois leia lá. Queridos, você é corajoso, você vai ser forte. Se você tem fé no Senhor, você vai conseguir vencer as suas batalhas. Querido, o Senhor vai fazer você superar esse momento difícil que você está passando. O Senhor vai mudar a sua história. Então seja forte e corajoso. Tenha fé em Jesus. Ter fé em Jesus, queridos, nos faz ser resistentes aos desafios da vida. Entenda bem, há situações que são inevitáveis, que nós não venhamos passar. Mas em Cristo Jesus, Ele nos dá força. Ele nos capacita, Ele nos dá vitória. Isso se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. E também, queridos, Ele nos protege contra os dardos inflamados do maligno. Querido, você cria uma proteção contra esses dardos inflamados do maligno que muitas vezes nos faz desanimar, nos faz desistir, nos faz retroceder. Isso está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 16. Agora, eu quero te dar aqui algumas dicas. Como é que nós podemos aumentar a nossa fé? E a primeira coisa é: siga em frente, mesmo quando você não conseguir ver a luz no final do túnel. Querido, viver a fé é você andar crendo na palavra de Deus. Foi o que Abraão fez. Saia do meio da sua parentela. Simplesmente, ele pegou o que era dele, pegou a esposa, pegou tudo que era dele e foi embora. Para onde? Não sei. Queridos, confia no Senhor. Se o Senhor está te dando uma direção, mesmo que
né, as circunstâncias mostrem o contrário. Mesmo que as pessoas falem o contrário, mas creia na palavra de Deus, creia na palavra do Senhor. Ah, pastor, mas eu não estou vendo a luz no final do túnel. Continue marchando, continue andando, não pare, não desanime, não deixe com que as circunstâncias te paralisem. Continue marchando, porque o Senhor vai te levar em vitória. Segundo, creia na palavra e não nos seus sentimentos. Queridos, eu já falei aqui, a palavra do Senhor fala que o nosso coração, ele é enganoso. Então, se você começar a acreditar em tudo aquilo que vem nos seus pensamentos, talvez você possa tomar atitudes erradas, caminhos errados. Por quê? Porque nós ouvimos três vozes. Nós ouvimos a voz do nosso eu, nós ouvimos a voz de Deus e a voz do maligno. Então, queridos, qual é a voz que você está ouvindo nos seus pensamentos? Será que são palavras de derrota? São palavras que estão te paralisando, pensamentos que estão te paralisando? E se isso está acontecendo com você, repreenda, fala, Senhor, eu não aceito esse pensamento. Eu nasci para vencer. Entenda isso, não desista. Ah, mas pastor, eu já tentei várias vezes. Queridos, tenta de novo, até que você alcance a vitória, porque talvez você está fazendo da forma errada. E o Senhor, ele vai te conduzir, ele vai te mostrar. Aprenda com seus erros, queridos. Aprenda com seus erros. No erro, nós aprendemos muito mais do que nos acertos. Então, aprenda com seus erros. Né? Olhe, observe. Ah, talvez você precisa fazer algo diferente, de uma forma diferente. Talvez a forma que você está falando está errada. Talvez você até está falando o correto, mas de uma forma mais rude, que está machucando, que está ferindo. Então, pense sobre isso e comece a mudar as suas atitudes. Comece a tomar um outro rumo na sua história. Ore, fale com Deus. Entenda, o Senhor, ele quer relacionamento. A palavra do Senhor fala que ele não quer sacrifícios, queridos. O Senhor, ele quer relacionamento. Ele quer obediência à palavra de Deus. Ele quer saber realmente se você é um filho obediente. Porque eu tenho um filho, tenho um casal de filhos. E vamos dizer que eu chegasse para o meu filho e falasse assim, meu filho, eu sou o seu pai. Está aqui o DNA, está aqui toda a documentação. Mas se o meu filho falar para mim, olha, eu não te reconheço como pai, eu nunca vou conseguir fazer nada na vida dele. Por mais que eu ame, por mais que eu queira fazer, mas se ele não me aceita como pai, se ele não me reconhece, se ele não me obedece, eu não tenho como fazer algo por ele. Por quê? Porque tudo que eu fizer, ele vai rejeitar. Tudo que eu fizer, vai jogar fora. Então, entenda bem, nós precisamos tomar essa postura de filhos. Filhos de Deus, sim, filhos amados, filhos escolhidos. Você é um escolhido do Senhor. Entenda isso. Você que está nos assistindo nesse momento, entenda, você é um escolhido de Deus. Então, ore, busque esse relacionamento com Ele, busque uma direção para a sua vida. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, e continue batendo na porta, porque vai se abrir. Agora, cuidado com quem você fala. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes o fracasso está nas nossas palavras. Às vezes nós lidamos com pessoas que têm pensamento negativo. Tem pessoas, queridos, que só falam em derrota. E acaba isso entrando no nosso coração. Mas nós podemos fazer a diferença. Não escute essas palavras de derrota e também não pronuncie palavras de derrota. Tem pessoas que sempre tudo está ruim. Tu chega para ele, como é que você está? Está bem? Não, está mal. Como é que está o dia de hoje? Não, está chovendo. Como é que está o dia de hoje? Tem sol, está muito forte. Queridos, nunca está satisfeito com nada. Entenda, Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós entendemos isso, queridos, todas as coisas é todas as coisas. É até aquilo que aparentemente é ruim. Mas Ele está no controle. Deus não perdeu o controle do mundo, queridos. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema do mundo jaz no maligno, mas Deus não perdeu o controle, não. É Ele que está traçando a nossa história, é Ele que está traçando a sua história. Então creia e comece a profetizar a palavra de bênção sobre a sua vida. Não, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir sim. Hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter. Não, o Senhor vai abrir uma porta de emprego para mim. Não, o Senhor vai me curar, eu tenho certeza, e ande nessa fé. Ah, mas eu não estou vendo
nada se abrir, não estou vendo as circunstâncias mudarem, mas isso não importa. Nós não podemos ficar presos em circunstâncias. Nós precisamos estar presos na palavra de Deus. É ela que nos liberta. É ela que nos dá uma direção. É ela que nos salva. É ela que nos cura. É a palavra do Senhor. Então, se agarre à palavra de Deus. Coloque ela presa no seu coração. Ouça a palavra. Leia a palavra. Tem dificuldade em ler a Bíblia. Queridos, hoje não tem mais essa dificuldade. Porque nós temos ela em áudio. Até o cego ele consegue hoje ouvir uma pessoa que ele consegue braille. E já temos a Bíblia. Mas vamos dizer que é uma pessoa que não consegue ler em braille, mas ele consegue. Então não há motivo de você não ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem por ouvir a palavra. Então no ônibus, né, nós perdemos tanto tempo ouvindo tantas músicas que até te traz ali uma saudade, mexe com as suas emoções, mas comece a mudar isso. Sabe o que eu faço muito no carro, né? Às vezes eu tenho que sair de um lado para o outro, às vezes são locais distantes, ou não, né? Às vezes são locais da minha casa, até na cidade. Eu tenho um hábito, querido, de botar no Bluetooth do celular, e eu ligo lá o celular e boto na Bíblia. E eu venho ouvindo a palavra de Deus. Né? Eu venho ali e o Senhor ele vai ministrando no nosso coração. Queridos, como isso é bom. Então não há motivo de você falar assim, ó, eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia num ano. Eu estou encerrando agora, a final de setembro, né, concluindo a Bíblia. Né? Eu li toda a Bíblia, comecei em janeiro, dia 1º de janeiro comecei a ler a Bíblia. E agora em setembro eu vou estar concluindo toda a Bíblia. Eu comecei a ler todo o Novo Testamento e agora estou concluindo o Antigo Testamento. Então não há por que nós não lermos a palavra de Deus. Você precisa conhecer esse Deus maravilhoso. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Não seja ansioso. Cuidado. Né? Você tirar o bolo antes do tempo do forno, talvez a massa vai estar crua. Naquele momento, ela vai satisfazer o seu estômago, porque vai encher a tua barriga. Mas depois vai te dar uma dor de barriga. Então, queridos, não seja ansioso. Espere o tempo de Deus. Há um tempo para todas as coisas. Eu creio que no dia de hoje, Jesus ele vai fazer com que você venha se fortalecer. E se até no dia de hoje você não tinha fé, eu creio que o Senhor vai fazer com que a fé ela nasça no seu coração. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, são milhares de pessoas, ó Deus, nos assistindo, Pai, esse programa. E eu tenho certeza, Deus, que ele realmente tem sido alimento espiritual para todos aqueles que assistem. Pai, em nome de Jesus, nós falamos sobre fé no dia de hoje. E eu quero clamar ao Senhor, encha o coração dos teus filhos de fé. Senhor Deus, que eles venham transbordar de fé, que eles venham, Senhor Deus, vencer o impossível. Pai, que eles possam superar os momentos maus, que eles possam ser curados, salvos e restaurados. Pai, abençoa todos aqueles, ó Pai, que estão nos assistindo nesse momento. Entra pelas casas, Senhor, e Deus transforma, muda a história dos seus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa Pão da Vida. Quero agradecer a sua audiência e pedir que você compartilhe essa mensagem para todos aqueles que precisam. Que Deus abençoe, que você possa ter aí uma ótima semana, que o Espírito Santo de Deus venha estar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço e até o próximo programa. TVC, a TV do Correio da Manhã.